Pega as Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã tão linda, tão maravilhosa, que Ele separou para nos abençoar. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Aí se deixa bem claro a graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. Aí está bem claro e explícita a graça de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por quem? Olha bem, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode repetir isso, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, num tempo que se fala tanto de morte. 1 Coríntios apresenta aqui a morte. Apresenta um inimigo derrotado, porque graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante as tuas mãos e adore ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que triunfou e venceu o poder do inferno, o poder de Satanás, a morte triunfou, e aqui se cumpre a palavra que o Mestre Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, nesta manhã nós celebramos a Ti, nós Te glorificamos, oramos a Ti, Te bendizemos, Te louvamos com os nossos corações, lábio, corpo, porque a vida entrou dentro de nós e nós nascemos de novo, somos uma nova criatura e já triunfamos em Cristo Jesus nosso Senhor. A Ti seja a glória, o louvor, a força e o poder em todo o tempo, Senhor Jesus. Tu sejas glorificado, Tu sejas exaltado, Senhor, porque o Senhor se levantou de entre os mortos e disse: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. A Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a honra, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, desde agora e para todo sempre. Amém, queridos? Aos vivos, diga aleluia. Aos vivos, diga glória a Deus. Agora, se você pode, mesmo com essa máscara, você diga bem forte, aleluia. Está melhorando, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, meus amados. Irmãos, é uma grande alegria nós podermos estar vendo o Espírito de Deus se mover e trazer coisas grandes e tremendas em nossas vidas. Nessa manhã, quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, com muita alegria nós queremos falar sobre o poder da vida. Sobre o poder da vida. Em 1 Coríntios, nós vemos aqui Paulo escrevendo à igreja, e ele chega a um ponto crucial, onde ele precisa revelar à igreja, que sobre tudo que nós estamos vendo, e eles também viram naquele tempo, nós temos o poder da vida ao nosso favor. Em meio a essa situação toda que a sociedade está vivendo, nunca se falou tanto da necessidade de se ter vida. E quando nós olhamos e lembramos do poder da vida, quando nós nos lembramos da mensagem de Jesus, quando nós nos voltamos para a fonte da vida, nós encontramos um Deus maravilhoso. Queridos, você quando abre a Bíblia, já no primeiro versículo dela, no capítulo 1 de Gênesis, você vê o poder de Deus. Você se depara com Deus criativo, com Deus da fonte da vida. Você encontra dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê Deus trazendo a vida à existência. Você vê Deus fazendo com que a vida se manifestasse. É tão extraordinário esse capítulo 1 de Gênesis. É tão profundo que João no seu evangelho, no capítulo 1, ele explica mais a fundo sobre como aconteceu esta vida. João disse
que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Porque Deus, para trazer tudo à existência, Ele abriu a sua boca, e Ele criou todas as coisas. E Deus, para restaurar também todas as coisas, Ele trouxe através da palavra. E Ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que haja luz, e houve luz. Quando nós vamos nos aprofundando nessas coisas, nós vemos em João capítulo 1, que a luz é a vida de todo ser humano. Que nesta manhã, o Espírito de Deus possa, através da palavra, trazer luz a nossas vidas. E Jesus disse que todo aquele que verdadeiramente está na vida, está na luz, porque assim as suas obras são manifestas. Queridos, ao olhar sobre isso, eu quero compartilhar com você, que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o projeto dele é que você tenha essa vida, uma vida plena, uma vida que você tomou posse. Porque em Gênesis capítulo 2, no versículo 9, Deus ao criar o ser humano, Deus ao criar toda a natureza, Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim do Éden. Pare e pense um pouco comigo. Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim. Ao criar o ser humano, a trazer a vida ao universo, Deus coloca a árvore da vida no meio do jardim. Mas por que isso? Para que todos tivessem acesso. Todos tivessem acesso. Todos pudessem comer do fruto da árvore da vida. E eu comecei a parar e analisar, irmãos, que essa árvore todos tinham acesso, até mesmo os animais. Todos tinham acesso à árvore da vida. Porque Deus é a fonte da vida. E nós sabemos que Jesus, Ele mesmo disse que Ele é a vida eterna. Aquela árvore simbolizava Jesus. E a palavra do Senhor diz que Deus, desde o começo, como nós vimos, no primeiro versículo da Bíblia, Deus trabalhou para que houvesse vida. Mas Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário para que essa vida fosse completa, que Deus nos deu a liberdade de escolha. O fator de você estar aqui nessa manhã foi porque você teve duas opções: ou você ouvir a voz da vida, ou você ouvir a voz da morte. Ou você ouvir o Espírito de Deus, ou você ouvir a Satanás. São escolhas. E é interessante que Deus coloca o homem ali e coloca a árvore da vida. No versículo 9. Está lá, Deus plantou, Deus colocou, Deus estabeleceu e deixou ao homem a escolha. Eu quero que você se lembre de algo extraordinário que Deus falou para a humanidade. Jesus abre os braços e disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao ponto dele dizer que quem dele beber, como água jamais terá sede. Ou seja, Jesus estava dizendo, você passará a ter uma vida plena. Mas querido, nós sabemos que quando Deus, Ele criou todos os seres angelicais, Ele também deu uma liberdade extraordinária a esses seres. E esses seres, eles têm uma vida eterna também. Eles também tiveram o direito de escolher. Eles também tiveram o direito de tomar uma decisão qual caminho eles queriam entrar. E nós sabemos, e a Bíblia nos relata, que se gerou inimigos do Senhor. Imagina, você pare e pense nessa manhã, como Deus é extraordinário, como Deus é maravilhoso, mesmo Ele sendo o Criador de todas as coisas, Ele propõe ao ser humano, Ele propõe aos seres angelicais o poder de decisão, o poder entre a vida e o poder entre a morte. E quando nós falamos de morte, muitas vezes nós pensamos, porque fomos doutrinados a pensar erradamente que morte é o fim de todas as coisas.
Quando se fala de morte, está se falando de separação. Quando se fala de morte, se fala de separação. Apenas isso. Apenas separação. No caso em que se fala de morte do ser humano, se fala da separação do seu espírito, do seu corpo. Como está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Nós precisamos entender isso. E quando os anjos pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. A mesma lei para o ser humano é a mesma lei para os seres espirituais. Foram separados da glória de Deus, foram destituídos da presença do Senhor. Tanto é que Deus é luz, sim ou não? Sim ou não? Agora, quando se fala do império das trevas, se lembra de quem? De Deus ou de Satanás? Então nós vemos que nós temos que nos aprofundar nisso, e a Bíblia diz que nós temos que fazer escolhas, como eles fizeram lá atrás no Jardim do Éden. Como um dia, a Bíblia relata com alguns dizeres, não profundamente, que também os anjos tiveram o poder da decisão, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E um conselho que Deus sempre deu, é que está lá em Deuteronômio, ele disse assim: escolha a bênção para que vivas. Escolha a bênção para que vivas. Escolha a bênção para que viva. E nós sabemos que Jesus Cristo é a bênção. Por isso que Paulo disse que o Deus dele supriria todas as necessidades que nós temos em Cristo Jesus. Porque a maior de todas as bênçãos é ter a fonte, que é o próprio Senhor Jesus. E se nesta manhã você está bebendo da fonte, aplauda a Ele, glorifica a Ele e exalte a Ele de todo o seu coração. O Espírito de Deus, ao resumir o que é a vida, o que é a presença da vida, ele disse que o reino de Deus, presente, que é a vida, é três coisas: é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós olhamos para essa palavra, lá em Romanos, o nosso coração dispara. Porque aonde está a vida, está o reino de Deus. Por isso que Jesus disse para nós orarmos, para que venha o reino de Deus, para que o reino de Deus domine sobre nós. E aí nós encontramos, irmãos, que aonde está o reino de Deus, aonde você encontra uma pessoa que está em vida, ela só fala de paz, ela só fala, entendeu, de vitória, ela só fala de ousadia. E a primeira coisa que ela tem dentro do coração é temor. Diga essa palavra, temor. Temor é um sentimento que entra dentro de nós honrarmos e respeitarmos a Deus de uma maneira tão intensa, irmãos. Por isso que a própria palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. Você quer encontrar uma pessoa sábia? Ela tem o temor de Deus, ela quer alegrar ao Senhor, ela tem um respeito pelo Senhor, que tudo que ela faz, ela pensa em agradar a Deus, ela pensa em servir ao Senhor, ela pensa, por exemplo, se você tem um problema com um vizinho, você pensa 1000 vezes antes de responder, porque antes de você responder, você quer agradar a Deus, você tem um respeito por Deus, e a Bíblia diz que você ama o seu vizinho, porque você pode vê-lo, e Deus que você não vê, você manifesta o seu amor e o seu respeito por Deus, através de você amar esse vizinho. O temor ao Senhor é o princípio, e aí vem a alegria, vem a paz, vem, irmãos, uma ousadia extraordinária, que no meio de todas as coisas, você glorifica e exalta a Deus. No meio da dor, você, como Paulo e Silas, você canta, você adora, você bendiz, você ora, e as pessoas olham para você e dizem assim: mas não é possível. Quanto mais ele é massacrado pela situação, mais ele adora, mais ele glorifica, mais
mais se extrai de você uma essência que é a verdade, que você adora a Deus em espírito e em verdade, porque você nasceu de novo, e quanto mais a situação te aperta, mais você tem prazer, e eu também, de glorificar e exaltar a Deus, porque a vida entrou dentro de nós, e ainda que estejamos crucificados como Cristo, ainda que estejamos morrendo, nós temos um outro sentimento que nos domina, que é fazer a vontade do Pai em todo o tempo. E se você está nesse espírito, glorifica e exalte ao Senhor de todo o teu ser. E se você pode, dê um grito de aleluia nesse lugar e aplauda Ele de todo o seu coração. Aleluia, aleluia. Mas quando, meu irmão, você vê pessoas fugindo, quando você vê pessoas amedrontadas, quando você vê pessoas como estavam os apóstolos, quando Jesus está indo para Jerusalém, quando Jesus está a caminho de Jerusalém, irmão, esse texto me traz um extraordinário, você está entendendo, impulso. A Bíblia diz que quem olhava para Jesus, via que ele estava indo para Jerusalém, o andar dele era para ir para Jerusalém, o andar da vida estava indo confrontar com o império da morte, e ele vinha caminhando, e enquanto ele vinha, o seu espírito era fortalecido, e ele resplandecia uma manifestação de quem estava indo em direção a Jerusalém. Quem olhava para Jesus dizia: ele está indo para Jerusalém, ele está caminhando para Jerusalém, ele está indo para a cidade amada do Senhor, ele está indo para a cidade eleita do Senhor, ele está indo para o centro de adoração, ele está indo para o lugar onde Deus estabeleceu o seu trono. A palavra do Senhor diz que ele vai, e os apóstolos no meio do caminho começam a dialogar, e Jesus disse: eu estou indo para morrer. E os discípulos então começaram a dar lugar ao diabo, e começaram então até mesmo a questionar Jesus, e a dizer: de maneira nenhuma, Senhor, tu não podes enfrentar essa situação, tu não podes, Senhor. E Jesus, olhando, disse: para trás de mim, Satanás, que só me serve de empecilhos, que só me serve de tropeço. O que Jesus estava dizendo? Que na criação foi trazida à existência algo que só lhe traz perturbação, que só lhe traz embaraço, que só lhe traz tropeço. Querido, nesta manhã eu quero trazer a minha memória e a sua memória, que a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou ao homem o direito que ele deu aos seres espirituais de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. E a palavra diz que foi colocada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que quem incitou a mulher a comer do fruto daquela árvore foi Satanás. E a palavra de Deus diz que o homem comeu daquela árvore. E ao comer daquela árvore, queridos, a Bíblia diz que ele se contaminou, e ele perde a comunhão com Deus. Nessa manhã eu quero lhe perguntar: qual árvore nós estamos comendo? Quando eu olho para a mesa do Senhor, me traz minha memória que o Senhor disse: não podeis comer da mesa do Senhor e dos manjares do diabo. Satanás sempre está procurando se infiltrar em nosso meio. Satanás sempre está procurando nos atacar de maneira intensa. Pare um pouco e pense. Em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4 também, a Bíblia diz que ele foi tão ousado que ele foi diante do Senhor, diante do Criador de todas as coisas, diante do Deus vivo. E ali no deserto ele tenta Jesus. Você já parou para pensar e imaginar o que isso quer dizer? Porque está escrito isso para nos alertar, irmãos. Se Jesus foi tentado em todas as coisas, já imaginou eu e você? Agora a questão é: de que árvore nós comeremos? Da árvore da vida, do poder da vida, ou nós comeremos do poder da morte? A decisão é minha e sua. A Bíblia diz que quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, só irá ter medo, só irá ter dúvidas, só irá ter tristeza, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso. A sua vida é uma vida cheia de inveja, é uma vida cheia de contenda, é uma vida cheia de dúvidas, é uma vida cheia de horrores.
dá um passo para frente e volta 2 para trás. Por quê? Porque esse conhecimento e essa ciência é diabólica, diz o Senhor. Por isso, bem-aventurado aqueles que têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Por isso, bem-aventurado é aquele que vive pela fé. Bem-aventurado é aquele que é redimido e lavado no poder do sangue de Jesus, porque tem o direito de comer da vida eterna. E Jesus disse que nós comemos da vida, da árvore da vida, ao ouvir as suas palavras. Ele disse que você passa a comer da árvore da vida no momento em que você ouve a palavra dele e crê no Pai. A Bíblia diz que você tem a vida eterna e que você já não entra mais em condenação, mas você saiu da morte, da separação que havia entre você e Deus, e você passa a estar na vida. Você jamais entrará em condenação, você jamais entrará em dúvida, você jamais entrará em terror, você jamais entrará em angústia, porque é um Espírito que te consola, é o Espírito que levantou Jesus de entre os mortos. E se Ele está aqui nessa manhã falando com você, aplauda ao Senhor mais uma vez, e glorifica e exalte ao Senhor de todo o teu ser. Quero terminar essa palavra pedindo a você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Quando a palavra de Deus diz para mim e para você, alguém sempre costuma dizer assim: como você pode ter a certeza da vida eterna? Como você pode ter certeza que você é salvo? Como você pode ter certeza que você é salvo, que você está com Deus, que você anda com Deus, que você respira Deus? Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz: mas vindo Jesus, quantos aqui Jesus já veio, diga amém. Jesus já veio, diga glória a Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. O sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de boi e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção, um eterno pagamento, um pagamento altíssimo e que tem uma durabilidade eterna. Porque se o sangue de touros e de bois e cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos separados de Deus, os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Nessa manhã eu e você temos acesso à árvore da vida. Eu e você temos acesso ao pão e ao cálice. Temos acesso ao sacrifício de Jesus. Por isso que Jesus chegou e disse assim: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a minha morte até que eu venha. Vida, vida, estamos na vida, respiramos vida, transmitimos vida. Nós temos que entender isso. Se o sangue de touros e de bodes manifestavam o poder da santificação, você imagina o sangue de Jesus, você imagina o sangue de Jesus. Por isso que nós enxergamos, respiramos, ouvimos, vemos a vida. Em tudo que nós fazemos, procuramos exalar e manifestar o poder da vida. Ontem eu ouvi uma pessoa e ela dizia assim: eu não tenho nada para dar. Eu quero dizer para você que eu me lembrei do texto que dizia assim, que Pedro disse para o paralítico: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo. Eu tenho algo. O que você tem? Eu tenho a vida. Eu tenho a vida, e em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu quero lhe perguntar nesta manhã: o que você tem dentro de você?
O que você tem para dar para as pessoas, o que eu tenho para dar, o que nós temos para dar. A Bíblia diz que Jesus disse: ide e levai a vida eterna a todos, porque quem crer e for batizado será salvo. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor, mas com intensidade. Eu quero convidar você a comer desse pão e beber desse cálice, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados pela fé em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que você recebe o dom de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Então, nesse momento, você tem o direito à mesa do Senhor. É você e Deus. Peça perdão a Deus se você vacilou. Peça perdão a Deus se por um momento você se esqueceu das promessas de Deus. Peça agora ao Senhor que esta vida tome você, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus Cristo, porque é de graça. A graça de Deus se manifestou trazendo esta salvação, esta vida dentro de nós. Nós somos diferentes, não porque somos melhores do que os outros, mas é pela graça de Deus, para que se fosse por obras, nós nos gloriaríamos, mas toda a honra e toda a glória é ao Rei, é ao Rei, é ao Rei. Por isso eu te convido nesta manhã, se você pode, se esforce, passe um tempo em pé na presença do Rei, e agradeça a Ele, e tome posse, adore a Ele, porque mesmo que eu e você não tínhamos nenhum mérito nenhum, aleluia, a vida deixou o trono e veio, e se humilhou, e fez-se carne como eu e você. Busque essa comunhão com o Senhor, e coma nessa manhã do pão, que é a carne, e o cálice, que é o sangue de Jesus. Mas nessa comunhão intensa, como uma